Vamos lá, galera. Vamos estar falando agora também um pouco mais sobre documentação da nossa API, tá? Então, eu estou aqui com a nossa API que a gente está construindo aí no decorrer dos vídeos, né, que estão acontecendo. Tem a nossa APIzinha lá, então eu vou dar um yar run start dev, né? E aí a gente consegue ver aqui no nossos arquivos, né, no nosso user, que a gente vai ter uma rota lá /users. Basicamente é isso, né, que a gente tem hoje, só users, e a gente tem uma parte de criar e de buscar todos os usuários, né? Só que quando a gente for colocar isso no ar para outras pessoas, essas outras pessoas precisam ter a documentação sobre essas rotas que a gente vai estar utilizando, tá? E para isso a gente utiliza aqui uma ferramenta que se chama Swagger, tá? Então eu tô com a ferramenta do Swagger aqui, swagger.io/docs, e aí ele está falando aqui, simplifique o desenvolvimento da sua API com uma ferramenta open source para você construir, né, ajudar para você a ter uma documentação escalável com um design eficiente, tá? Então, se você ler a documentação aqui, você vê que eu tenho uma telinha aqui lateralmente, onde eu tenho os recursos da minha API, né? E aí eu tenho uma lista de endpoints, né, de rotas que a gente tem dentro do nosso sistema, do nosso back-end e tudo mais. E aí você pode ter algumas ações diretamente de uma página toda bonitinha e formatada, em vez de alguém precisar abrir o seu código e tudo mais, né? Então a gente vai utilizar isso aqui para a gente criar uma documentação bem mais robusta sobre o nosso back-end e a gente prover isso para outras pessoas de uma maneira visual, né? Uma maneira que a pessoa consiga ver e testar e fazer todos os recursos aqui nas nossas duas rotas, tá? Então, para isso, estou com a documentação do Swagger aqui, a gente precisa instalar o módulo do Next.js Swagger aqui dentro da nossa aplicação. Então, eu vou dar uma copiada aqui nesse cara. Então, yarn add este carinha aqui, Next.js Swagger. E aí a configuração é bem simples, tá? A gente vai lá no nosso arquivo principal, nosso arquivo inicial, que é o Bootstrap, né? Esse main.ts. A gente já configurou o pipe de global, né? Pra gente ter as validações ali dentro dos nossos DTOs. Aqui tem a função que cria um servidorzinho e escuta, né? Esse servidor na porta 3000. O que a gente vai fazer agora, né? Vamos seguir a documentação aqui. A gente precisa criar um arquivo de configuração do Swagger. Então, config do tipo new document builder, tá? Builder é um padrão de projeto, onde a gente pode chamar uma classe e fazer alinhamento de funções. Então, a gente pode setar um título, uma descrição, versão, termos de serviço, um monte de coisa que a gente pode utilizar dentro desse document builder aqui, que é a coisa do Swagger, né? Então, você vê aqui Node Modules, Next.js, Swagger. Então, vamos usar essa classe principal e aqui a gente pode alinhar funções, né? Então, eu posso chamar, por exemplo, set title, qual que vai ser o título da nossa API, vai ser users. Eu posso dar uma set description, por exemplo, API e users. Eu posso setar uma versão, então set version vai ser a V1, aqui no nosso caso. O que mais a gente pode fazer? Setar uma tag também, então add tag users e buildar este cara, .build, tá? Que a gente criou ali um documento do Swagger para a gente documentar as nossas rotas aqui, tá? Então, depois que a gente vai fazer é seguir a documentação novamente. Vou ter que ter um document factory, que vai ser uma row function, pegando o módulo do Swagger, então swagger module.create document, e aqui eu vou passar o meu app, tá? Que é a minha aplicação Next, e também um arquivo de configuração que eu acabei de criar aqui. Obviamente você poderia separar esse aqui em um outro arquivo para ficar mais organizado e mais limpo a função Bootstrap, mas eu vou deixar ela aqui por enquanto, tá? E aqui a gente precisa ainda dar
do módulo, né, do Swagger. Então, Swagger module.setup. Opa. Nesse setup, o que eu preciso passar? Preciso passar o path, né? Esse path é o que a gente vai ter lá em cima na URL. Então, API. Preciso passar o meu app e preciso passar o meu document factory. Show? É basicamente isso o que a gente precisa, e a gente simplesmente roda o servidor yarn run start .dev, né? Como a gente aqui no setup do Swagger, do módulo do Swagger, a gente configurou uma API aqui e a nossa versão ela é a V1, aqui agora a gente vai ter acesso ao localhost 3000/API/V1. É isso mesmo? Ou estou errado? Vamos ver aqui a documentação. /API, não precisa do V1 não. Estou errado. /API e show de bola. Olha o que a gente tem aqui. A gente tem uma tela personalizada com o nosso description aqui, né? Então esse app users é a descrição. O título aqui que foi users, você poderia trocar. Aqui a gente tem a pastinha de users que a gente tem na nossa aplicação. A gente tem o barra, que basicamente se a gente tentar aqui, ó, a gente pode tentar, ele vai dar um reload word, né? Porque aqui eu tenho o meu app controller, que eu tenho lá o scaffolding inicial, né? Então esse cara aqui é o barra. Vamos tirar isso aqui porque a gente não vai utilizar este carinha aqui. Então vamos limpar o nosso projeto um pouco. Inclusive esse controller ele pode morrer juntamente com esse serviço que eu não vou estar utilizando. Então eu posso matar o meu controller, o meu serviço, eu posso matar isso aqui. Isso vai ficar bem limpo. Então simplesmente o nosso app module, que é o nosso módulo inicial, ele só vai ter o módulo de users, fica bem mais limpo, né? E aqui a gente simplesmente vai ter o users lá, né? Então a pastinha users aqui, e a gente vai ter as rotas de user, tanto o user /post quanto o /get. Aqui eu vou ter um create user DTO também, tá? Então essa telinha aqui bem bonitinha que a gente pode promover para os nossos usuários finais, né? Mas a gente precisa melhorar ela um pouquinho, tá? Porque ela tá meio crua aqui, né? Então não dá para saber muito bem o que vai retornar, o que a gente precisa passar para essa rota. Vou melhorar um pouquinho ela mais, tá? Então eu vou vir aqui no meu controller e aqui eu posso passar mais decorators e decorators próprios lá do Swagger para a gente melhorar um pouco a documentação. Então aqui embaixo desse post eu vou usar um outro decorator chamado API Operation, tá? Que vai ser um objeto. E aqui a gente pode passar algumas opções para ele, tá? A opção que eu vou passar aqui é a summary, que vai ser um sumário do que essa rota faz. Então ela cria um novo usuário. E aqui eu também poderia passar uma descrição um pouco mais detalhada dessa rota, né? Se você quisesse. Então, cria um usuário com os dados que você passar. É necessário passar um e-mail válido e um nome um nome, né? Simplesmente um nome. Um e-mail válido. Show? Então esse aqui é o primeiro decorator, é API Operation, para a gente dar uma descrição melhor do que essa rota significa e tudo mais, tá? Como a gente está falando de create e de post, esta rota ela vai me retornar um 201, né? Que é o padrão do created, né? Então o create ele me retorna um status 201. Então aqui a gente pode usar um outro decorator chamado API Created Response. A gente pode passar as opções também e a gente pode passar de novo uma descrição para ele. Então a descrição que eu vou passar para ele é usuário criado com sucesso. Show? Vamos ver como é que tá lá no nosso Swagger? Deixa eu voltar aqui. Show de bola. Ele já deu uma descrição bem mais simples aqui, ó. Cria um novo usuário. Ele já deu aqui o meu
o meu description aqui também, né? Cria um usuário se tá errado. Criou aqui algo bem mais simples, não, né? Bem mais detalhado do que essa rota faz. Então, cria um usuário com os dados que você passar. É necessário passar e-mail e um nome, ok? E aqui a gente tem a descrição do que ele vai retornar no 201, né? Que vai ser o usuário criado com sucesso. Se o usuário não for criado com sucesso, eu vou dar uma API. Deixa eu dar uma olhada aqui na documentação, mas eu acho que é Bad Request Response. Ou seja, se não foi um usuário criado com sucesso, eu vou dar um erro aqui, né? Então, description, usuário não pode ser criado. Por favor, valide os dados e tente novamente. Show, a gente pode mandar isso daqui, então quando pode dar dois tipos de resposta nessa essa primeira rota, que é o 400, que o usuário não pode ser criado, ou um 201, que o usuário ele pode ser criado lá com sucesso, tá? Então a gente pode documentar bem melhor a nossa endpoint usando esses decorators aqui propriamente lá dentro do Swagger. Vamos fazer a mesma coisa aqui na nossa rota get, fazer a mesma coisa. Este cara aqui não é mais um created, ele vai ser simplesmente uma API response. Onde que eu posso achar isso, Felipe? Você pode vir aqui, ó, no Open API dentro do Nest e você vai ter um Operations, tá? Que aqui são todos os decorators que a gente pode passar nas nossas rotas para fazer ações dentro de rotas, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma API Response, onde eu posso retornar um status com uma mensagem aqui personalizada. Eu posso também retornar um 403. Aqui o Next ele provê diversos outros decorators para a gente usar referente a respostas de API. Então, No Content 204, Accepted, Create, API OK Response, que é o que a gente pode usar aqui até no lugar deste cara, porque o 200 ele é o OK, né? Então a gente vai até dar uma semântica um pouco maior, porque o API Response a gente pode passar literalmente um status aqui, né? Quando a gente passa API OK Response, ele já sabe que é o 200, porque é o status padrão do OK. Então aqui usuários buscados com sucesso, e quando der um Bad Request Response, não foi possível retornar os usuários. Simples, né? Então, qual a descrição deste get aqui? Retorna todos os usuários. E o sumário retorna os usuários do banco de dados. Isso aqui ficou meio pareceu a mesma coisa, né? Então, vamos deixar simplesmente só o summary aqui, que fica mais simples. Quando você quiser passar alguma coisa um pouco mais detalhada, você pode usar o description dentro desse API Operation, tá? Então eu vou voltar aqui dentro do meu Swagger, vou recarregar, e aqui tá lá. Retorna os usuários do banco de dados, fica mais simples aqui, a pessoa ela pode tentar, tá? Então ela pode tentar e vai estar lá a minha resposta com 200 OK. Então os outros headers aqui. E essa documentação ela fica um pouco mais simples lá para o usuário, tá? Então essa parte de API Operations ela é bem interessante da gente colocar aqui. Eu vou deixar este link aí, então a gente pode fazer outras coisas também, tá? Então, por exemplo, aqui no nosso DTO a gente também pode colocar essas propriedades dentro do nosso DTO se a gente quiser, tá? Vamos só dar uma olhada para ver se não tem nada aqui, beleza. Pay property, create response. E a gente pode taguear isso aqui também, né? Aparentemente por aqui. Então eu posso dar uma @paytags, esse cara, e passar users aqui. Então isso aqui vai estar tagueado com o carinha de users, né? Então agora eu tenho uma pastinha users aqui, ó, que ele fica tagueado e fica bonitinho aqui também, tá? Então dá para o usuário
fazer isso aqui de uma maneira mais simples, tá? Vamos ver se tem alguma outra coisa aqui no Swagger. Interessante, tem algumas outras opções que você pode customizar um pouco mais, né? Mas aparentemente isso aqui já tá legal pra gente, tá? Acho que é isso. Não tem tanta coisa assim pra falar de Swagger. Então use esses decorators aqui na sua rota, porque isso aqui vai ficar bem mais simples para o usuário final, né? Até para um desenvolvedor ler do que se trata essa rota, né? Então, a rota de create, a rota de find all, tá bem explícito aqui do que vai se tratar, mas fica bem mais simples lá para o usuário, tá? Então, você pode promover essa página e depois deployar ela e colocar lá na documentação do seu site, da sua API. Então, esse daqui é o Swagger, como que a gente pode criar essa documentação básica dentro das nossas endpoints e fornecer isso para os nossos usuários. Show de bola? Tamo junto, se inscreve no canal, deixa o like, diz que você não gostou, ou gostou, né, no caso. E valeu, obrigado pela oportunidade. Valeu, galera.